Operadores de conjuntos, parte 3. Nessa videoaula, irei falar sobre o operador de interseção. A interseção entre dois conjuntos é a parte comum a dois conjuntos. Interseção é a parte comum. Então, a interseção, o símbolo da interseção é um U de cabeça para baixo, o inverso do símbolo de união. Então, a interseção B é todo x tal que x pertence a A e x pertence a B. Então, o conjunto C, interseção, é definido como todo x tal que x pertence a A e x pertence a B ao mesmo tempo. Ele tem que satisfazer essas duas condições simultaneamente. Então, se A for o conjunto 1, 2 e B o conjunto 2, 3, o conjunto interseção vai ser o conjunto que contém todos os elementos de A que são iguais aos elementos de B, ou seja, o 2. O 2 é o único elemento que pertence a A e pertence a B simultaneamente. Está dentro dos dois ao mesmo tempo. Através da representação gráfica, é mais fácil de perceber onde está a interseção. Dado o conjunto A e o conjunto B, a parte que pertence a A e B simultaneamente, ou seja, a parte comum, é só esse pedaço aqui, que ele está tanto dentro de A como está dentro de B. Então a interseção é essa parte comum aos dois elementos. É interessante comentar também que nem sempre existe interseção, ou seja, esse conjunto aqui em roxo, vamos chamar ele de D, não possui interseção com o conjunto B. Por quê? Porque não há nenhum ponto que pertence a D e B simultaneamente. Então, a interseção de D com B é o quê? O conjunto vazio, ou seja, o conjunto sem elementos. Não há elementos em comum. Outra forma de se visualizar a operação de interseção é através das retas. Utilizamos as retas principalmente quando os conjuntos são densos, ou seja, possuem uma quantidade não contável de elementos entre dois pontos. Então, A, eu vou definir ele como sendo x, o conjunto de todo elemento x, tal que x está entre 3, maior ou igual, e 5, com x pertencente aos reais. Se eu não indicar nada, não disser que o x pertence aos reais, não disser que o x pertence aos naturais, subentende-se que o x está no conjunto dos reais. Eu poderia pôr aqui, por exemplo, o conjunto dos irracionais, o conjunto dos racionais, que são conjuntos densos e que podem ser representados por uma reta. Ou seja, não dá para escrevê-los como uma sequência de pontos. Fazer B como sendo o conjunto de todo elemento y, tal que y está entre 4 e 6, não pertence a 6, 4 pertence, y é o mesmo elemento aqui, com y pertencente ao real. Dados esses conjuntos, para observar a interseção entre eles, a melhor forma é a representação por reta. Então, traça-se uma reta para o primeiro conjunto. Nesta reta, representamos por bolas os extremos do intervalo
Então, a primeira bola, um 3, a segunda, um 5. Bola aberta, o elemento não pertence. Bola fechada, o elemento pertence ao conjunto. O conjunto é denso, então uma reta une os dois extremos. Se o conjunto fosse discreto, teríamos pontos entre os extremos e não uma reta contínua. Teríamos espaços que não pertencem ao conjunto. Fazemos a mesma coisa para o segundo conjunto. Uma reta, na reta, bolas para representar os extremos, 6 e 4. 4 pertence, bola fechada. 6 não pertence, bola aberta. União por uma reta. A interseção é a parte comum aos dois elementos. Então, na terceira reta, para não sobrecarregar aqui o nosso desenho, eu vou pegar a parte que é comum, que aparece nos dois conjuntos. Ou seja, pegamos aqui os extremos internos, a parte que está dentro dos dois conjuntos, repete o sinal do extremo, ou seja, o 5 não pertence a A, então ele não é comum a A e B. Por isso, o conjunto da interseção não possui o elemento 5, bola aberta no 5. O 4 pertence ao B e pertence ao A, então bola fechada no conjunto da interseção. Todos os elementos aqui pertencem, é uma reta também. Então, a partir da imagem, eu consegui dizer que C, que é o conjunto interseção, é composto de todos os elementos Z, tal que Z está entre 4 e 5. Maior ou igual quando a bola é fechada, maior quando a bola é aberta. É interessante comentar também que, se dois conjuntos forem disjuntos, então a interseção B é igual a vazio. Ou seja, conjunto disjunto é aquele que não possui elemento em comum. É o caso lá das duas bolas sem nenhum elemento em comum, bolas separadas. E se A estiver contido em B, então, sinal de então, ou seja, se isso for verdade, então a interseção com B vai ser o próprio A. Ou seja, o A está contido em B. Todos os elementos de A são elementos de B. Quais os elementos que são comuns a A e B? Ou seja, o próprio A já satisfaz essa condição. Por isso, a interseção B é o próprio A quando A está contido dentro de B. Lembrar aqui a palavra disjunto. Conjuntos que não possuem elementos em comum são chamados de disjuntos, conjuntos disjuntos. É muito utilizada essa palavra e é importante saber. Então, nessa videoaula, eu comentei sobre a interseção, falei o que é a operação de interseção, a parte comum a dois conjuntos. A palavra interseção significa parte comum a dois conjuntos. Mostrei como enxergar a interseção em figuras, retas e em conjuntos discretos. Essa foi a videoaula de hoje. Na próxima falarei um pouco mais, retomarei a interseção junto à união e a conjuntos complementares, que é um assunto mais extenso, é um pouco mais detalhado, que é o que realmente cai em prova e outras coisas. Para isso preciso utilizar os conceitos de interseção, união, conjunto complementar, contido, contém. Então, essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.